Então, seção 18.12, mecanismos de transferência de calor. Bom, a pergunta que a gente pretende responder aqui é como é que a gente pode transferir a energia do sistema ou para o sistema? Como é que ocorre essa transferência de calor entre um sistema e outro? Então, existem 3 mecanismos de transferência de calor que a gente vai estudar aqui. São eles a condução, a convecção e a radiação. Então, vejamos brevemente cada um deles, tentando aí se aprofundar um pouquinho mais nos estudos dos mecanismos de transferência de calor. Então, a gente começa estudando a condução. Bem, se a gente deixa uma panela com o cabo de metal no fogo, em algum tempo, a gente percebe empiricamente, né, que o cabo ele vai estar tão quente quanto o ponto no qual nós colocamos em contato com o fogo. Apesar do cabo não estar em contato direto com o fogo, a energia, como a gente já sabe, ela é transferida então para o cabo, e esse mecanismo que a gente conhece aí já empiricamente da experiência do nosso dia a dia é o que a gente chama de condução. Basicamente, os elétrons e átomos da panela, eles vibram por conta da alta temperatura. E essas vibrações, juntamente com a energia associada, né, elas são transmitidas por colisão entre esses átomos, que vai então passando de um para outro. Basicamente, você coloca a panela em contato com o fogo, aqueles que estão em contato com o fogo começam então a aumentar a sua energia cinética, começam a se movimentar mais rápido. Eles começam a se chocar com seus vizinhos começam a ficar mais rápido, que por sua vez se chocam com seus vizinhos, que se chocam com seus vizinhos, e começa então a ter uma transmissão aí dessa energia cinética, né, que vai então sendo espalhada para todo o material, e isso então faz com que, mesmo o material que não esteja em contato direto com o fogo, ele vai então se aquecendo. Então uma região de temperatura crescente vai se propagando aí pelo material, no caso da panela vai se propagando para o cabo, por exemplo, se ele não for um isolante, né, se for um cabo de metal. Então, para a gente entender e explicar esse mecanismo, vejamos então como é que seria a taxa de condução, ou seja, a energia transferida por unidade de tempo. Então a gente quer procurar aqui a taxa com qual a energia é transferida. Então, como é que a gente pode calcular essa taxa com que o calor é transferido, então, de um reservatório para outro, de um sistema para outro? Certamente, essa taxa de condução ela vai depender das propriedades geométricas da placa condutora térmica. Ou seja, ela vai depender, por exemplo, da área e da espessura. Então, se a gente olhar essa figura aí, você vê que você tem um reservatório quente, a temperatura TQ, tem um reservatório frio, a uma temperatura TF, e eu tenho aí um sistema intermediário no meio, de comprimento L, tem uma certa área de contato, e ele então serve como ponte, serve de condução para que o calor flua do reservatório quente ao reservatório frio, tendendo então a fazer as temperaturas entrarem em equilíbrio. Então, esse material, dependendo da área que ele tem, ele vai conseguir conduzir mais ou menos calor. Se a gente pensar, como a gente explicou agora há pouco, que está relacionado com a transferência da energia cinética de uma amostra para outra, quanto maior a área de contato, maior é essa transferência, maior é o número de átomos que estão transferindo a sua energia cinética para os próximos. Logicamente que, além da geometria, ela também vai depender do material em si, das propriedades físicas e químicas. Então, dependendo se é um metal, ou se é um pedaço de madeira, ou se é um pedaço de concreto, mesmo que eles tenham a mesma geometria, a capacidade que eles têm de transferir esse calor vai variar. Então, vai depender também do material. Finalmente, é natural que essa taxa também dependa da diferença de temperatura entre os reservatórios. Então, pode ser que quanto maior a temperatura, ou maior a diferença de temperatura, melhor dizendo, entre o reservatório quente e o reservatório frio, provavelmente essa quantidade de energia que vai ser transferida, ela vai ser diferente, a quantidade de energia por unidade de tempo. Então, dadas essas observações, que também podem ser obtidas empiricamente, né? Então se sabe que de fato que depende da área, se sabe de fato que depende do material, se sabe de fato que depende dessa comprimento L, então a gente facilmente nota que a taxa de condução, então, ela deve ser proporcional à área, à variação de temperatura e inversamente proporcional ao comprimento. Quanto maior esse objeto aqui, né, mais difícil é dessa energia ser transferida do reservatório quente para o reservatório frio. Quanto menor essa distância aqui, mais facilmente essa energia é transferida. Então essa grandeza aqui, ela é deduzida empiricamente, ou seja, é proporcional à área,
é proporcional à variação de temperatura e é inversamente proporcional ao tamanho desse condutor aí que está entre o reservatório quente e o reservatório frio. Então a gente define, então, a taxa com que o calor é transferido como sendo um kappa a ΔT dividido por L, que nada mais é do que a quantidade de calor por unidade de tempo, que é a minha definição aqui de transferência de calor. Aqui, essa constante de proporcionalidade é chamada de condutividade térmica, cuja unidade no sistema internacional é o watt por metro Kelvin. Essa constante de proporcionalidade, que é a condutividade térmica, vale frisar aqui, ela é uma constante que depende somente do material e não da sua geometria. Então, o material com que essa placa condutora aqui, né, que é o meu condutor térmico, é feito, é que define o meu kappa. Então eu posso, né, depois de inúmeros experimentos, ir tabulando. Coloco lá um pedaço de cobre, calculo qual é essa condutividade térmica. Coloco um pedaço de alumínio e aí vou tabelando isso dependendo do material em si. A geometria do material já está levada em conta aqui, ó. Ela está explícita quando a gente define essa taxa de transferência de calor como sendo proporcional à área e inversamente proporcional a L. Finalmente, note que o P de condução aí, ele é diretamente proporcional ao kappa, de forma que, dado uma geometria fixa, dado uma diferença de temperatura ΔT, o material que tem o maior kappa irá transferir mais energia por unidade de tempo, ou seja, ele é um bom condutor de calor. Então, só para enfatizar, o que é natural de se observar, né? Quanto maior esse valor aqui, dado um ΔT, dado uma geometria, maior é a taxa com que a energia é transferida. É conveniente também, análogo ao que nós vimos no estudo de eletromagnetismo, ou se não vimos ainda vamos ver, escrever não a condutividade térmica, mas o seu irmão aí, que é chamado de resistividade térmica, que é uma grandeza proporcional ao inverso da condutividade térmica. Então a resistividade aí, ela é proporcional a 1 sobre K. A gente já vai definir ela com mais detalhes, mas é importante ter em mente que a gente pode escrever a taxa com que o calor é conduzido em termos da condutividade térmica, que é a minha constante de proporcionalidade, ou em termos da resistividade térmica, que é uma grandeza aí também bastante utilizada. Então, vamos definir a ideia de resistividade térmica. Então, resistividade térmica. O conceito de resistência térmica, ela foi introduzido na engenharia por conveniência. Então, no eletromagnetismo, a gente tem, por exemplo, uma relação que é corrente é igual a diferença de potencial por resistência, onde a corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo. É natural, então, que a gente queira, né, algo análogo à resistividade aqui elétrica, a resistência elétrica. Então, você tem uma corrente que é a unidade de carga por unidade de tempo, que é escrita como uma diferença de potencial sobre uma resistência. Então, é natural que a gente queira algo para escrever a condutividade, que agora é o calor por unidade de tempo, aqui era a carga por unidade de tempo. Então, a condutividade aqui, que é a quantidade de calor por unidade de tempo, algo que seja proporcional à variação de temperatura sobre uma resistência. Isso porque, de certa maneira, a gente já está acostumado a trabalhar com uma diferença de potencial sobre resistência, dando uma taxa com que a carga é transportada por unidade de tempo. Aqui a taxa com que o calor é transportado por unidade de tempo é dado por uma variação de temperatura por uma resistência térmica. Então a gente define o valor de R de uma placa de espessura L como sendo, então, L sobre kappa. Então, essa aqui vem a ser minha definição de resistência elétrica. Dado, então, essa definição, agora eu consigo escrever a minha potência de condução, minha quantidade de calor por unidade de tempo, como sendo a área vezes a variação de temperatura dividido por essa resistência. Então, aqui, quanto menor a condutividade térmica de um material, maior vai ser a resistência térmica da placa. Um objeto com resistência térmica elevada é um mau condutor de calor e, portanto, ele é um bom isolante térmico. Então faz sentido, né, você pensar em resistência, assim como faz sentido você pensar em condutividade. A resistência é o quanto esse objeto ele não é um bom condutor de calor, enquanto que a condutividade é o quanto ele é bom
condutor de calor. Tanto faz você usar a condutividade ou a resistência. A gente prefere usar a resistência porque a gente já está de fato acostumado com a resistência em termos eletromagnéticos. Apesar que também no eletromagnetismo tem a condutividade, que é o inverso da resistência, então também tem o seu análogo aí da condutividade térmica. Então, definido o nosso resistor térmico, como ficaria então a taxa de condução térmica quando a gente inferir esses condutores em série? Então, se eu tiver uma placa, na sequência tiver outra placa, na sequência tiver outra placa, começar a colocar um monte de placas em série, cada uma delas com condutividade térmica diferente, como fica a condução de calor nesse caso? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder agora. Então, a figura, ela mostra uma placa composta, formada aí por dois materiais de diferentes espessuras, um com L1 e outro com L2, e também diferentes condutividade térmica, cada um aí com capa 1 e capa 2. Os reservatórios, cada um tem uma temperatura, sendo o TQ para o reservatório a temperatura maior e TF para aquele que tem temperatura menor, ou o reservatório frio e o reservatório quente. Supondo que as taxas de condução através dos dois materiais é a mesma, ou seja, a taxa de transferência de energia não varia com o tempo, a gente pode, com certa tranquilidade, calcular a taxa de condução de calor nesse sistema composto. Então, a hipótese que a gente vai fazer aqui para calcular isso é supor que a quantidade de calor que flui é a mesma, tanto nesse quanto nesse. A mesma quantidade de calor está fluindo pelos dois. A pergunta é, qual é essa taxa, dado que a gente tem essa placa composta? Esse regime, onde a gente supõe as taxas de condução através dos dois materiais constante, é chamado de regime estacionário. Então, esse é o regime que a gente vai focar, onde a taxa de condução de calor é uma taxa igual para os dois materiais. Quando isso acontece, quando a gente tem essa taxa constante, a temperatura nos condutores ela não varia, pois a energia transferida através de um material em um certo instante de tempo é exatamente igual à energia transferida do outro material no mesmo instante de tempo. Por que então que a temperatura aqui é a mesma e aqui é a mesma? Porque a quantidade de calor que adentra aqui é a mesma quantidade de calor que sai aqui, que é a mesma quantidade de calor que migra para cá. Então, a temperatura desses caras aqui, dessas placas condutoras, ela não varia. A quantidade de calor que entra é a mesma quantidade de calor que sai, por hipótese, né, que é o caso do regime aí, que a gente chama de estacionário. Então, a temperatura dessas placas ela fica constante, visto que a quantidade de calor que adentra é a mesma quantidade de calor que é cedido. Então, dito isso, né, definindo o regime estacionário, a gente pode agora então calcular a taxa de variação de energia, supondo aqui que minhas placas têm essa temperatura Tx. Então, a taxa de condução de calor, usando a definição que nós já tínhamos, é igual a K2 a ΔT sobre L2. No meu caso aqui, a variação de temperatura é a variação de temperatura de TQ com esse elemento aqui, visto que eu estou analisando o Q2. Então, o ΔT aqui vai ser TQ menos Tx. Então, aqui é K2 a TQ menos Tx, dividido por L2. Então, essa é a taxa de calor que flui através desse bloco aqui de tamanho L2. Essa variação de temperatura aqui é a variação de temperatura dos dois objetos que estão em contato com o meu condutor. Então, meu ΔT, aqui no caso, analisando essa placa aqui de tamanho L2, é TQ menos o Tx. Mas a gente também tem a mesma taxa atravessando essa placa aqui, de tamanho L1, que é o mesmo valor. Então, isso aqui também pode ser escrito em termos do K1. Então, é K1 a ΔT sobre L1. No meu caso agora, a variação de temperatura aqui é de Tx até Tf. Então, isso aqui vai dar K1 a Tx menos Tf dividido por L2. E esses dois caras são iguais, visto que nós estamos considerando aí o que a gente chama de regime estacionário. A quantidade de calor que adentra um é igual à quantidade de calor que adentra o outro, que é igual à quantidade de calor que sai também, migrando aí do reservatório quente para o reservatório frio. A gente pode agora, dado essa igualdade aqui, explicitar o Tx.
Então, simplesmente igualando essas duas e isolando Tx, eu encontro, então, que o Tx é igual a K1 L2TF mais K2 L1TQ, isso aqui dividido por K1 L2 mais K2 L1. Agora, visto que eu tenho a temperatura em X, quero calcular a minha taxa de variação de calor, substituo o Tx em uma das expressões, tanto faz, vai dar o mesmo resultado, porque afinal de contas eles são iguais. Então, substituindo o valor de Tx em uma das expressões acima, a gente tira então que a taxa de condução de calor é igual à área Tq menos Tf sobre L1 K1 mais L2 K2. Esse resultado ele pode ser estendido para o caso de uma placa composta por um número N de materiais. Então, se você olhar aqui, é que você tem L1K1, L2K2. Se você tivesse um material com N placas, com N condutores, então eu tiro que a taxa de transferência de calor é igual à área vezes a diferença de temperatura, dividido pela somatória de L sobre K. Se atentando que a resistência, como a gente definiu acima aqui, é L sobre K, a minha resistividade térmica, a gente tem então que minha taxa de transferência de calor nada mais é do que A Tq menos Tf sobre a somatória em N de Rn. Se você se atentar para o caso onde você tinha um único condutor, né? Então no caso onde a gente tinha o meu Tq, tinha uma única placa condutora e em contato aqui com uma fonte fria, a potência, nesse caso, né, a quantidade de calor transferida nesse caso, nada mais era do que a taxa de condução de calor, que era um kappa A Tq menos Tf sobre L, que poderia ser escrito igual a A Tq menos Tf sobre L sobre K. Então, se você olhar esse caso aqui de uma placa e se você olhar esse caso aqui de N placas, você já deduz, então, automaticamente que, basicamente, o que está acontecendo é que a resistividade, então, ela tem agora uma equivalente que é basicamente a soma de todas as resistividades. Então isso implica, se a gente quiser substituir esse conjunto de N placas aqui por uma única só, basta eu trocar ela por uma resistividade equivalente, tal que a minha resistividade é a somatória de Rn. Eu troco, então, todo um conjunto de placas por uma única placa, tal que a resistividade equivalente dela é exatamente igual à soma de Rn. Isso vai ter a mesma taxa de variação de calor. Então, as placas em série, elas têm a sua resistividade térmica seccionada e ela é equivalente à soma das N resistências de cada uma das placas. Então, dito esses aspectos sobre a condução, vejamos agora brevemente um segundo mecanismo de transferência de calor, que é chamado de convecção. Então, convecção. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai estudar convecção é que a energia transferida por esse processo, pelo processo de convecção, ele depende da presença de um fluido. Então ele está relacionado com a presença de um fluido no esquema. Então quando o fluido, como o ar ou a água, ela entra em contato com um objeto cuja temperatura é maior que a do próprio fluido, por exemplo, uma chama, no caso do bule aí, por exemplo, a temperatura da parte do fluido que está em contato com o objeto quente, ele vai aumentando. E na maioria dos casos, essa parte do fluido então se expande. Como existe essa expansão desse parte do fluido que está mais próximo à fonte de calor, essa parte do fluido ela fica então menos densa, porque se aumenta o volume, se você se atentar, o ρ é a quantidade de massa sobre o volume. Então se você aumenta o volume, a densidade desse fluido ele diminui e consequentemente ele fica mais leve que o fluido que está cercando, que está à sua volta. Isso, então, infere a esse fluido uma força de empuxo que faz, então, com que ele suba. Então, o fluido mais frio, ele escoa para tomar o lugar do fluido mais quente que subiu, e esse processo, então, ele fica continuando aí indefinidamente, conforme ele está exemplificado nas setas ali no bule. A convecção, ela faz parte de muitos processos naturais. Então, a gente tem o caso da convecção atmosférica,
que desempenha um papel fundamental na formação do padrão climático global. Ela também é válida para pilotos de asa delta ou mesmo para os pássaros, que usam então as chamadas térmicas, que são as correntes de convecção de ar quente, para se manter por mais tempo no ar, e também para transferência de energia que ocorre nos oceanos, nesses processos também, estão relacionados a esses processos de convecção. Então, basicamente, aqui o que eu gostaria é que vocês tenham a ideia de que a convecção tem envolvido um fluido e que o processo em si ocorre porque a densidade do fluido que está mais próximo à fonte quente diminui. Se essa densidade diminui, ele se torna, entre aspas, mais leve, e então, por empuxo, visto que ele está dentro desse fluido, né, ela tende a subir, o fluido mais frio toma o lugar desse fluido mais quente, esse fluido mais frio começa a esquentar também, diminui a densidade, sobe, e aí fica nesse processo indeterminado, né, fica lá para sempre, né, desde que tem essa fonte de calor, com fluido quente subindo, o frio descendo, fluido quente subindo e descendo, mantendo esse ciclo, então, de convecção. Finalmente, o último processo que a gente vai estudar é o processo de radiação. Bom, quando a troca de energia é efetuada através de ondas eletromagnéticas, onde as mesmas transferem calor, a gente chama essas ondas de radiação térmica. E a gente usa isso a fim de distingui-las dos ditos sinais eletromagnéticos, como, por exemplo, a da transmissão televisiva. Então, quando a gente se aproxima de uma fogueira, a gente percebe que a gente é aquecido devido a uma radiação que é a radiação térmica proveniente do fogo. Ao contrário das ondas sonoras, a radiação eletromagnética ela não precisa de um meio para se propagar. Então, nesse sentido, o calor que é transmitido por radiação, ele se propaga, inclusive, no vácuo. É natural isso, né? Porque se você se atentar entre o Sol e o planeta Terra, tem um vazio, né? Tem um vácuo, e mesmo assim essa radiação proveniente do Sol atinge e mantém a Terra aquecida. A taxa com a qual um objeto emite energia através da radiação eletromagnética depende da área da superfície do objeto e da temperatura dessa área. Então, a potência de radiação, a quantidade de energia que é transferida por radiação, ela é uma grandeza que é dado por sigma, epsilon, A vezes T a quarta. E aqui o a quarta é o que precisa ser preservado aí no conhecimento de vocês. Depende da temperatura a quarta. Onde esse sigma é uma constante, é chamado constante de Stephen Boltzmann e vale 5,6704 vezes 10 a menos 8 watt, metro quadrado Kelvin, a quarta. E o epsilon, ele representa a emissividade da superfície do objeto, que tem um valor aí entre 0 e 1. No limite que o epsilon tende a 1, a gente chama então a superfície de radiador de corpo negro. Vale frisar aqui que a temperatura ela tem que ser expressa em Kelvin para que uma temperatura de zero absoluto corresponda, né, à ausência de radiação. De fato, todo objeto cuja temperatura está acima de 0 Kelvin, ele emite radiação térmica. Então aqui, por exemplo, você tem aí um gato que a gente está então analisando o infravermelho, né, para poder estudar e vislumbrar a radiação térmica que está sendo emitida pelo gatinho. Note que tem uma diferença, né, que vai desde o amarelo para o verde, tem o vermelho, tem a ponta do nariz ali que tende a preto, né, praticamente, é um nariz sem emissão de calor. A taxa com a qual um objeto absorve energia através da radiação térmica do ambiente é idêntica ao que ela irradia. Ela é igual, então a taxa de absorção é igual a sigma epsilon a T a quarta, e aqui é o T a quarta do ambiente. Então aqui é a taxa com que ela irradia, dado que ela tem uma temperatura T, e aqui é a taxa com que ela absorve, dado que o ambiente tem uma temperatura T do ambiente. Aqui, a emissividade epsilon é a mesma da potência de radiação, dado que você tenha o mesmo objeto, naturalmente, e o epsilon vale 1 quando toda a energia eletromagnética que ele recebe, ela é absorvida. Então, esse objeto que é chamado de corpo negro, ele não reflete a radiação térmica. Toda a radiação térmica que chega a esse corpo negro, ela é absorvida por completo, quando o epsilon tende a 1. Finalmente, como um objeto ele tanto irradia energia para o ambiente enquanto ele está absorvendo,
A taxa líquida, então, de troca de energia com o ambiente, por conta da radiação térmica, ela é dada pela taxa de absorção menos a taxa de radiação. O que implica, então, que ela vale sigma epsilon A, T do ambiente, a quarta, menos a temperatura do objeto, a quarta. Onde o meu T líquido é positivo se o corpo absorve energia e ele é negativo se o corpo perde energia por radiação. Daqui, o importante que eu quero que vocês tenham em mente e sobrem é vocês se atentarem que a radiação térmica ela depende da temperatura quarta. Então, quanto maior a temperatura, muito maior vai ser a taxa com que ela emite radiação, visto que a temperatura é elevada à quarta potência. Então, se você pular de 100 Kelvin para 150 Kelvin, a taxa de radiação que ela emite é muito maior, porque agora você tem um termo, né, que está elevado à quarta potência. Então, isso que é importante ter em mente.